Paz do Senhor, bom dia. Estamos ao vivo para mais uma escola bíblica dominical do Ministério Eis-me aqui, Senhor, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Eis-me aqui, Senhor, situada em Aperibé, estado do Rio de Janeiro, no bairro Pinheiros. Pastor presidente, pastor Edivaldo Lopes Torres, e o pastor dirigente dessa congregação, dessa matriz, pastor Jorge Luiz Ribeiro. Estamos aqui ao vivo para poder trazer para você uma live sobre a Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Dominical de quarentena. E nós vamos falar hoje sobre Jesus, o homem perfeito, lição de número 12 da revista Lições Bíblicas do CPAD, a raça humana, origem, queda e redenção. Convido a você que já está participando. Pai do Senhor, irmã Zaida, bom dia, Deus abençoe a senhora. Convido a você aí a estar pegando a sua xícara de café, ou nesse frio um chocolate quente. Pai do Senhor, irmã Vanessa, Deus abençoe. E coloque aí do lado da sua mesa, ou se você estiver enrolado no edredom ainda, né, ou na coberta, nesse frio aí, assistindo enroladinho na coberta, traz a sua xícara de café para perto de você. Vamos começar essa escola bíblica. O frio chegou e chegou com força, está todo mundo aí com frio, enrolado, e eu quero contar muito com a participação de você. Eu quero que você participe durante o estudo, comente, pergunte, faça a sua colocação, fique à vontade. Nós vamos estar trabalhando juntos para que isso aconteça. Primeiramente, eu quero te pedir uma coisa. Você pode compartilhar essa live, você pode compartilhar para outros grupos, você pode compartilhar para outras pessoas que você conhece, você pode envolver outras pessoas nesse estudo, trazer pessoas para poder participar desse estudo. Eu costumo dizer que quem se envolve se desenvolve. E como que eu vou desenvolver pessoas se eu não envolver elas no trabalho, né? Como que eu vou desenvolver pessoas se eu não envolver elas no estudo? Não vou desenvolver. Bom dia, irmã Leila, Pai do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, envolva pessoas para que elas possam se desenvolver, ok? Convide elas para poder participar da live, convide elas para poder estar ouvindo, participando. Acorda aí o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Fala com eles, não, você não precisa sair da coberta, deita aqui, gruda todo mundo e assiste junto, ok? Se você tiver uma televisão também assiste junto, não tem problema. Aquece aí do frio e participa conosco desse estudo, ok? Aleluia, estamos orando pela irmã Vanessa. Peço aos irmãos que estejam orando pela irmã Vanessa, tá? Toda a igreja em oração, para que a gente possa vencer essa quarentena, vencer esse período ruim, para poder a gente, voltar a cultuar junto. Você que já pegou sua revista aí, já pegou sua Bíblia, já está com a sua Bíblia do lado, já está com a sua revista do lado, já está com aquela xícara de café quentinho do lado, ou chocolate quente, eu quero fazer uma oração junto com você, para nós iniciarmos essa live, ok? Soberano e eterno Deus, na sua presença, me coloco mais uma vez nessa manhã, louvo e engrandeço o teu santo nome. Obrigado por mais uma oportunidade de estar na sua presença, adorando e exaltando, Senhor, o teu nome. Obrigado pelo ar que respiro. Meu Deus, obrigado pelo pão que me alimenta. Obrigado pela essa luz do dia. Obrigado, Senhor, por estar na sua casa. Obrigado, Senhor, por estar comunicando do seu amor e mostrando quem é o Senhor para todo mundo. Meu Deus, que a humanidade possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Senhor, eu quero pedir pelos irmãos que vão estar participando conosco, eu quero pedir uma bênção especial para eles, Deus,
Em nome de Jesus, visita a casa deles agora, repreenda tudo que não provém de ti, meu Deus, aleluia, oh glória a Deus, dê vitória, repreenda todo o mal, Pai, em nome de Jesus, nos dê um estudo abençoado, nos dê, Senhor, revelações profundas, claras, Senhor, através dessa palavra. Meu Deus, me traz, Senhor, a clareza e o entendimento claro desse estudo. Me dê sabedoria para administrar, Senhor, esse estudo e me faça entender, Senhor, de forma clara o que o autor quis passar para nós. Abençoa o autor dessa lição, onde ele estiver, que ele, a sua família, a sua casa, possa ser abençoada em nome de Jesus. Toma, Senhor, nas tuas mãos os ministros dessa casa, pastor Edivaldo, pastor Jorge Luiz, evangelista Rosemiro, presbítero Valtair Leonardo, evangelista Senhor Jurandir, os demais irmãos, demais presbíteros, demais pastores do nosso ministério, demais evangelistas do nosso ministério, todos os irmãos da nossa igreja, líder de departamento, irmãs e irmãos, jovens, toma os jovens nas tuas mãos, aonde eles estiverem, meu Deus, em nome de Jesus, toma os diáconos da casa nas tuas mãos, abençoa poderosamente, Deus, em nome de Jesus, se conosco nessa manhã, Pai, amém. Pai do Senhor, irmão Ramon, antes de começar o estudo, eu quero dizer para a irmã Leila, que quando eu estava orando aqui, o Senhor me ministrava no meu coração e falava que essa semana você vai receber uma bênção diferente. Eu não sei o que Deus vai te dar, eu não sei o que a irmã está precisando, mas Deus manda te dizer que essa semana Ele vai te surpreender com algo muito bom. Deus abençoe a sua vida. Então nós vamos entrar no estudo aqui, no texto áureo, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Verdade prática está assim, ó: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, do versículo 40 ao 52. Eu vou dar um minuto para você achar aí na sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40, até o versículo de número 52. Ok? Nós vamos encontrar no livro de Lucas, o versículo 1, falando sobre um menino que crescia, e no capítulo 2 também falando sobre outro menino que crescia. Então é interessante você entender quem são esses dois meninos que cresciam. Um crescia no deserto e outro crescia em graça e sabedoria, tá? Um era profeta, outro também era profeta. Versículo de número 40, você achou aí? Eu vou já estar lendo junto com você, tá? Um abraço para a irmã Maria. A irmã Maria está assistindo a gente lá. Deus abençoe, irmã Maria. Saudade, hein? Saudade desse cafezinho gostoso. E o menino crescia e se fortalecia em espírito,
cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuras? Ou por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo, que somente ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia. Professamos que o Senhor Jesus, que era e é perfeitamente humano, perfeitamente divino, ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. Nós vamos falar hoje sobre Jesus 100% homem e 100% Deus. Ou seja, todas as fraquezas que nós temos, ele estava sujeito a ter. Todas as dificuldades que nós temos, ele estava sujeito a ter. Então, assim, quando nós falamos de Jesus, às vezes nós falamos assim, mas ele era 100% Deus também. Mas você pode perceber que ele tem todas as dificuldades que nós temos como ser humano. O problema é como enfrentar a dificuldade quando é só carne, quando não tem espírito. E nós vamos falar sobre isso durante o estudo, e falar que Jesus crescia em sabedoria, mas ele crescia em estatura também.
E a sabedoria que ele tinha vinha do alto. E essa sabedoria fazia com que ele se desviava do pecado. Tanto é que a sabedoria dele era notada pelos homens. E os homens se surpreendiam com a forma sábia que ele tinha. E o único capaz de distribuir essa sabedoria para o homem é Deus, através da pessoa do Espírito Santo. O mesmo é chamado de Espírito de sabedoria e de conhecimento. E por isso é ele quem, quando o homem recebe a pessoa do Espírito Santo, e ele recebe também sabedoria, porque vem do alto, sabedoria que vem do alto, não que vem, de outra parte. E Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, então ele era cheio também de sabedoria. Administrar a si mesmo, talvez é uma das situações mais difíceis para o homem. O homem tem uma dificuldade muito grande. Pai do Senhor, pastor Jorge. O homem tem uma dificuldade muito grande, que é administrar a si mesmo. E essa é a sabedoria que Jesus recebeu e ele conseguia fazer. Por quê? Administrar os seus próprios impulsos é ser além do que simplesmente carnes, físico. Administrar, o seu nervosismo, o seu temperamento é algo muito importante e espiritual. Por que espiritual? Até para aqueles mesmo que acham que espiritual é simplesmente quando pula, quando salta, quando espiritual é quando você tem os frutos do Espírito. E quando você tem os frutos do Espírito, você adquire para ti sabedoria para administrar o seu próprio físico, porque o corpo, a carne, opõe-se contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, se você tem mansidão, paz, longanimidade, paciência, temperança, que é o domínio próprio, amor, fé, você tem os frutos do Espírito. Através dos frutos do Espírito você consegue administrar bem o seu corpo físico, certo? Quando você se administra bem, automaticamente você vai estar bem consigo mesmo em qualquer lugar, ok? O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes sua encarnação, ele estava no Pai, e o Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Vamos ver lá que diz o sábio Salomão, no capítulo 8 de Provérbios. Não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, da entrada da cidade, na entrada das portas está clamando. A voz, ó homem, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência que vós loucos, entendendo de coração. Nas alturas, e o homem que clama a sabedoria recebe, porque a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz, mas vem do alto. Aquele que clama recebe, e é anunciada pelo nosso
sábio Salomão, informando que vem do alto e se dirige aos homens que clamam. O próprio Salomão, ele nos ensina por diversas vezes e diversos capítulos dos seus ensinamentos de Provérbios, falando sobre a sabedoria. Por quê? Porque ele mesmo, recebendo o ensinamento do seu pai, que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 4, mostrando que era para ele poder adquirir sabedoria do alto e guardar a sabedoria. Quando ele tem a oportunidade de pedir, ele pede a Deus sabedoria. É algo muito importante quando você pede a Deus sabedoria sobre algo que você vai fazer. Por quê? A sabedoria, ela vem do alto, através da pessoa do Espírito Santo. O profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, ele classifica o Espírito Santo como espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conhecimento, de paz. Então ele já define quem é a pessoa do Espírito Santo. E você pode entender uma coisa: você tem direito a pedir sabedoria a Deus. Por quê? O Espírito Santo, nesse momento, ele está entre nós. Quando Jesus foi para o alto, ele não nos deixou órfãos, mas ele rogou ao Pai que enviasse outro Consolador, ou seja, a pessoa do Espírito Santo. E então, naquele momento, em Atos 2, o Espírito Santo desceu e o reino dos céus é chegado. Então ele está ainda entre nós. Vai chegar o dia que o Espírito Santo já não vai estar mais entre nós, mas por enquanto ele está entre nós. Então é o momento de você adquirir para ti sabedoria. Aproveita a oportunidade que o Espírito Santo está entre nós e clama em alta voz e pede a Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria para administrar o seu negócio, pede a Deus sabedoria para administrar a sua casa, pede a Deus sabedoria para administrar a sua vida financeira, pede a Deus sabedoria para poder administrar o seu próprio corpo físico, o seu temperamento. Clama a Deus por isso, pede a Deus sabedoria para isso, e Ele vai te dar. Então é muito importante você entender que esse momento de pedir sabedoria a Deus é agora, porque Ele vai te entregar através da pessoa do Espírito Santo que está entre nós. O Espírito Santo está aí pertinho de você, está aí dentro de você, precisando que você levante a sua voz e clame a Ele. Ok? Criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 16. Hebreus 7, 16. Sendo Deus e de Deus, é imutável. Hebreus 13, 8. Ele é onipresente. Mateus 28, 20. Efésios 1, 22, 23. Onisciente, sabe todas as coisas. Mateus 9, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 5. João capítulo 2, versículo 24 e 25, Atos capítulo 1, versículo 24 até o 25, Colossenses capítulo 2, versículo 3, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Preste atenção, onipresente está em todos os lugares, onipotente, Ele tem todo o poder, onisciente, Ele conhece toda a ciência. Você acha que se Jesus quiser agora, determinar uma vacina para acabar com o Covid, ele não acaba? Agora. Há uma mão de Deus sobre o mundo. Mas preste atenção, Ele é onisciente. E Ele, se Ele conhece toda a ciência, e a Bíblia fala que tudo que pedir, Ele vai te dar. Olha só o que Ele fala.
Pede a mim, te darei. Ele fala aquele que o filho pediria, porventura daria o pai pedra quando o filho pede pão. Então, se você tem necessidade de alguma ciência, pede a ele, ele vai te dar. Quer ser conhecedor de alguma área, pede a ele, ele vai te dar. Ele vai te dar, ok? Clame a ele. Ele é dono de toda a ciência e ele vai te dar. Outra coisa, sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Todo o poder. Tem crente com medo do espírito maligno, crente com medo disso, crente com medo daquilo, porque não conhece, não confia no poder de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que tem crente que não conhece Jesus. Pastor, você está falando que como que pode um crente não conhecer Jesus? Porque o crente que não conhece Jesus, ele tem medo do diabo, ele tem medo de macumba, ele tem medo de tudo. E o crente que conhece Jesus, não. Ele sabe o poder de Jesus Cristo. Ele clama pelo poder de Jesus Cristo. O crente que não conhece Jesus, ele tem medo do Covid, ele tem medo de todas as doenças, tem medo de tudo. E o crente que conhece Jesus, ele pisa e passa por cima, porque ele sabe que tem um poder maior para tudo. Ele dá glória em tudo. Se ficar doente, ele dá glória. Se ficar bom, ele dá glória. Se ficar ruim financeiramente, ele dá glória. Se ficar farto futuramente, financeiramente, ele dá glória também. Por quê? Ele sabe que tudo vem de Deus. E ele conhece que Jesus, ele é justo. Então ele vai abençoar justamente. Então o crente fiel, ele glorifica Deus em todas as áreas, porque ele conhece o seu poder. Ok? É importante você saber quem é Jesus e conhecer Jesus, para você não ter medo de nada, ok? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, e ele traz para nós esse poder, ele distribui para nós esse poder, ok? Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando sua encarnação no ventre puro e original de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, mas não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da santidade, Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Olha só, ele por diversas vezes falou com os discípulos que o reino de Deus estava chegando, o reino de Deus era próximo, só que muitos não criam nele. Então ele se apresentou para alguns discípulos, o seu corpo é espiritual. Ele levou alguns discípulos para o monte e lá ele se transfigurou, para que eles pudessem entender que ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E alguns discípulos tiveram a oportunidade de ver o seu corpo transfigurado, porque tem crente precisando ver isso para entender que ele é Deus, tá? Aleluias. Ele esvaziou-se da sua glória. Eu costumo dizer que ele não esvaziou-se da sua glória,
mas ele trouxe a sua glória para a terra. Porque ele fala é chegado o reino dos céus. Se ele fala é chegado o reino dos céus, quer dizer que ele trouxe o reino dos céus. E outra coisa, se ele se esvaziasse da sua glória, quando ele transfigurasse não ia aparecer nada, porque ele estava vazio. Mas ele não se esvaziou da sua glória. Olha que interessante. Ele trouxe a sua glória e trouxe o seu resplendor junto com ele. Mas ele se vestiu de um homem humilde. Ele é um glorioso homem vestido de humildade. Aleluia. Isso é importante você entender, que ele não se esvaziou, não, pelo contrário, ele trouxe ela para a terra. E ele mostrou que a sua glória não está em brilhos, não está em pendentes, não está em roupas brilhantes, não está em sapato bonito, não está em roupa bonita. A sua glória não está em ouro, não está em prata. Ele veio mostrar que a sua glória está em sabedoria, em espírito, mansidão. Ele veio mostrar que a sua glória está, aleluia, em salvação. Ele veio mostrar que a sua glória está em harmonia, em comunhão. E por isso que muitos não entendem, dizem que ele esvaziou-se da sua glória. Mas ele não esvaziou-se da sua glória, que a sua glória era perfeita. E quando ele se transfigura, ele mostra que ele está com ela, que ele não está vazio. Só que ele trouxe, aleluia, a sua glória para a terra. E mostrou que a sua glória não é a glória que os homens esperam. Não é, os homens esperam uma glória de brilho, algo tremendo, estrondoso. E ele trouxe toda essa glória em perfeita humildade. É tremendo isso. É tremendo isso. Classificar que Jesus esvaziou-se da sua glória é não ler que ele, quando se transfigurou, ele mostrou a sua glória. Se ele mostrou que ele estava com ela, ele não estava vazio. Não pode alguém vazio se transfigurar e mostrar algo que não tem. Não, ele mostrou o que tinha. Então é difícil você entender, mas Jesus não se esvaziou da sua glória, mas ele trouxe ela para mim e para você. E ele está falando, aleluia, receba a minha glória aí na sua vida, receba a minha glória aí na sua casa, receba a minha glória aí na sua família, aleluia, participe comigo da minha glória. Ele não se esvaziou dela. O reino de Deus é chegado e é para mim e para você. Participe dela, seja participante dela. Aleluia. Aleluia. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia isso, fazia uso dos seus atributos divinos, sempre que necessário. Se ele fazia uso dos seus atributos divinos, é sinal que estava com ele. Você não pode fazer uso de alguma coisa que não está com você. Como que ele se esvaziou dos seus atributos, da sua glória, se estava com ele? Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, mas não na sua divindade, mas a sua glória, desde que remota eternidade desfrutar perfeitamente o infinito círculo da Santíssima. E olha o que ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ele está falando, povo meu, ora sim. Primeira coisa, exalta o Pai, clama ao Pai, aprende que você está orando para o Deus Altíssimo, que está nos céus, e pede a Ele, venha a nós o teu reino. Quer dizer, ele está falando, chama, clama pelo reino, porque os homens anteriores já havia pedido um rei humano, e os reis humanos haviam falhados. Então ele está falando, está na hora de vocês pedirem um reino novo. Os homens israelitas anteriormente tinham experimentado reinos diferentes. Eles foram cativos de Babilônia, eles foram cativos do Egito,
Eles experimentaram reinos diferentes, mas ali eles ficaram como escravos daquele reino. E ele ensina a eles clamarem por um novo reino, mas o reino dos céus. Então ele está falando: venha a nós o teu reino, só que seja feita a sua vontade. Entendeu? Ele está ensinando a gente a clamar dessa forma: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você não pode participar do reino de Deus fazendo a sua própria vontade. Quando o estudo começa falando sobre a sabedoria de Jesus, onde ele administrava o seu corpo para poder fazer a vontade do Pai, onde ele mesmo chegou para sua mãe aos 12 anos e virou para ela e falou: não sabes tu que o meu propósito é fazer a vontade do meu Pai, é tratar dos assuntos do meu Pai? Ele está falando assim que nós temos que viver a vontade de Deus para nós, não a nossa vontade. Como que eu vou participar do reino de Deus fazendo a minha própria vontade? Eu não vou ser submisso ao meu rei, Jesus? Ah não, eu aceitei Jesus, mas eu vivo no meu livre arbítrio. Eu tenho uma mensagem de Deus para você que diz o seguinte: quando você aceitou Jesus, você aceitou as vontades de Jesus para a sua vida. Você disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então automaticamente você está aceitando a vontade de Deus na sua vida. Aí você fala: eu quero viver no reino de Cristo, mas eu quero viver no pecado. Pode isso? Pode você viver no reino de Jesus e viver no pecado? Não pode, não tem como. No reino de Deus não entra pecado. Só que você precisa entender qual é o querer de Deus para a sua vida. Você precisa experimentar qual é boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Para isso você não pode se conformar com esse mundo. Romanos no capítulo 8 diz isso: não vos conformeis com esse mundo, mas vos renoveis pelo vosso entendimento, para que seja perfeita, para que experimenteis a perfeita, boa e vontade de Deus para a sua vida. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode se conformar com as vontades desse mundo, com os desejos desse mundo. Precisa dominar a si próprio, pedir sabedoria a Deus, mudar os seus costumes, mudar a sua forma de vivência para viver o que Cristo tem para você. Aí sim você vai falar assim: eu sou de Cristo, eu vivo no reino de Cristo, eu não vivo, aleluia, de acordo com esse mundo, com a vontade desse mundo, com a vontade desse reino humano. Pelo contrário, eu sou humano sim, mas eu vivo a vontade de Deus. Por quê? Venha o seu reino, mas faça a sua vontade. E às vezes você está acostumado a receber simplesmente o sim de Deus, mas o não de Deus você não está acostumado a receber. E às vezes a vontade de Deus para a sua vida nem sempre é sim. Você tem que entender isso. Aleluias. Glória a Deus. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo.
Eu acredito que os judeus estavam esperando uma glória terrena. Os judeus estavam esperando muito brilho, muita resplendor. Mas quando eles viram um homem totalmente simples, eles rejeitaram, porque houve uma mudança de entendimento também. Eles estavam apegados às coisas físicas, materiais. E quando Jesus começa falando que o meu reino não é comida nem bebida, que o meu reino, aleluia, é semelhante a isso, semelhante àquilo, e eles começam a não entender que reino é esse. Eles só querem o Jesus profeta, só querem o Jesus que cura, que faz milagre. Por quê? É o que desejava o coração deles. Mas agora mudar de vida, largar os costumes antigos para receber um novo Jesus, não era o que eles queriam. O que me traz a memória para os dias de hoje é que não é diferente hoje dos dias anteriores. Porque querer o milagre, querer a profecia, querer algo bom, querer os bens materiais, todos nós queremos. Andar num bom carro, uma boa casa, uma boa família, profecias que nos dizem que nós somos bons, é muito bom. É isso que nós esperamos. Só que Jesus chega confrontando alguém. Ele chega para uma mulher de samaritana e começa a falar que ela precisava, aleluia, conhecer da água que jamais teria sede. Começa a falar com um sacerdote, com um, aleluia, homem forte na sinagoga, que ele precisava nascer de novo. Jesus começa a confrontar algumas pessoas, e aí eles não começam a entender. Na hora de escolher os seus discípulos, aqueles que vão andar com ele não escolhe os bem amparados, ele não escolhe os ricos, ele não escolhe aqueles bem influentes, ele não escolhe os sacerdotes, nem os subsacerdotes, ele não escolhe os levitas, aleluia. Não, ele começa a escolher aqueles que são rejeitados, para poder mostrar que ele é capaz de transformar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus Cristo, em seu reino, ele preparou o seu reino, ele construiu o seu reino, ele trouxe o seu reino para a terra, para você que os homens rejeitam, para você que os homens apontam, para você que muitos dizem que não tem jeito mais, para você que muitos dizem, aleluia, que vai morrer no pecado. Ele trouxe para você, e está dizendo, vinde bendito de meu Pai, é tempo de você me aceitar e nascer de novo. E muitos não estão entendendo porque muitos rejeitaram, porque muitos julgavam ele. Tem muitos rejeitando o reino de Deus ainda. Aleluia. Irmã Lena Barcelos, Deus abençoe, fica na paz. Tem muitos rejeitando o reino de Cristo ainda, sabe por quê? Porque ainda julgam os homens, julgam as mulheres, julgam as pessoas, e ao julgar, classificam eles como rejeitados, e Jesus está falando, eles são meus, o meu reino é para eles. Antes de sua encarnação, Jesus, o Senhor Jesus, achava no seio do seu Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo nada do que existe existiria. Não tem como classificar que Jesus estava inativo, que ele só apareceu depois da encarnação, porque estava escrito na verdade que façamos o homem nossa imagem segundo a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Então está escrito que ele é desde o princípio, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é desde o princípio
o verbo vivo que se fez carne. Então, ele não estava inativo, e você vai ver algumas aparições de Cristo no Velho Testamento. Pastor, isso não existe. Eu vou mostrar para você que tem. Exemplo disso, vai lá em Daniel, no capítulo 10. Você vai ver o anjo que aparece para Daniel à beira do rio. Vai lá em Apocalipse 10. Você vai ver a aparência do anjo que aparece para João, é o mesmo. Você vai lá para a transfiguração de Jesus, você vai ver que é o mesmo anjo. A mesma imagem que se transfigura para os discípulos é a mesma imagem daquele que aparece para Daniel no Velho Testamento. Peraí, então você está falando que Jesus veio, apareceu para Daniel e depois ele se encarnou? Sim, ele se apresentou para Daniel e para outros mais. Então você tem que entender que ele é desde o princípio, tá? A imagem é a mesma. Pode ser que existam anjos parecidos, mas a Bíblia classifica a aparência dele. Então você faz questão de classificar e mencionar a aparência do Filho do Homem. E ele é desde o princípio. Então você tem que entender que Jesus não está inativo. Tanto é que Deus, eu acredito que Deus não destruiu a humanidade por intermédio dele, tá? Porque ele é aquele que intercede a Deus por nós. Então, é ele nosso advogado. Então, ele quem faz todas as coisas. A vinda do Senhor é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, sol da justiça. Em ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das suas principais alianças na história sagrada, e de Abraão, a de Abraão e a de Davi. Aleluias. Ele que faz o elo, né, entre você e Deus, e ele que faz a aliança. Aleluia. A de Abraão, a de Davi, é ele que une. Ele reconhece o ministério de Abraão também. Interessante que Jesus, ele era tão perfeito que ele reconhecia os ministérios por qual vieram antes dele e os que viriam após ele também. Ele reconheceu o ministério de Abraão. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele falou: esse agora é filho de Abraão, que ele sabe que Abraão é pai na fé. Ele fala sobre os profetas anteriores. Ele reconheceu o ministério dos profetas. E ele fala com Pedro, reconhecendo que Pedro seria, aleluia, uma pedra, que ele edificaria uma igreja sobre ele. Ele reconhece os ministérios anteriores e os ministérios futuros. Jesus é o tema das suas principais alianças da história sagrada. O Filho de Deus tornou-se, de fato, carne. João 1,14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural que o nosso Senhor sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede no jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Deus, de Jesus, era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, assim como nós, formado um homem, corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, que era o pecado original,
que é o experimental. Os homens agora, os homens que não conhecem Jesus, o mais interessante é isso, né? As pessoas não conhecem Jesus e o classificam de uma forma terrível. Agora nós estamos vendo que um grupo de artistas estão classificando Jesus de forma muito errada, fazendo filmes sobre ele, colocando ele como gay, homossexual. E eu quero dizer uma coisa para você, pessoas que não conhecem o poder, quem era Jesus, o classificam errado. E que Jesus tenha, aleluia, venha mostrar para eles, que Jesus possa se apresentar para eles da forma correta, assim como se apresentou por Paulo. Você pode perceber que Saulo, por exemplo, ele julgava Jesus, ele estava atrás daqueles que eram cristãos e seguiam Jesus, mas Jesus o surpreendeu e se apresentou para ele, cegando ele durante 3 dias e fazendo ele um dos maiores pregadores, se não o maior pregador, através da Bíblia Sagrada, através das cartas, das epístolas. Então, Jesus vai surpreender muita gente que o julga errado, que não conhece o seu poder. E como Jesus vai fazer isso? Como Jesus vai ser conhecido pela humanidade? Através de mim e de você, que temos conhecimento de quem é Jesus e sabemos que o pecado não imperava sobre ele. Então todas essas mentiras ilusórias que estão falando sobre ele é um peso que as pessoas vão receber pela consequência dos seus erros, né? Que alguns possam ser tratados talvez como inocentes, porque a Bíblia fala que aquele que não conhece e faz é inocente, mas aquele que conhece Jesus, conhece o seu poder e faz, já não é inocente mais. Então, eu tenho certeza do peso das mãos de Deus. Dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio das suas leis, governo, estradas do excelente qualidade. Então, 3 povos, né, foram levantados para anunciar no início o reino de Deus, que foi os judeus, por conhecimento amplo, e a nação eleita e escolhida por Deus, a Grécia pela sua filosofia e uma língua que todos conheciam na época, que era a linguagem grega, que era como se fosse uma linguagem universal, e a Roma pela sua força também e pelo seu conhecimento. Então, três nações foram escolhidas e receberam Jesus de alguma forma, né? Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos e Lucas escreve aos gregos, para que o reino de Deus fosse anunciado por eles de uma forma perfeita. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós,
e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou sua divindade para suprir suas carências humanas, não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi a favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentando os sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Ele mostra que a sua glória e o seu poder não foi para ele mesmo, mas veio para nós. Ele começa agora a mostrar como homem e caminhar com os homens e mostrar que os homens podem mais. Quando ele fala que os homens são homens de pouca fé, ele está falando assim: vocês têm que ter a fé que eu tenho, fazer as obras, e ele classifica que aqueles que creem nele, que têm fé nele, farão as obras maiores do que ele fez. Então ele está mostrando para nós, e ele se fez carne, para mostrar para nós que é possível sim. Quando nós queremos fazer, nós realizamos algo grande, nós realizamos milagre. Só que os milagres que Jesus fez não foi para benefício próprio, ele não se beneficiou. E assim também ele ensinou os discípulos, para que quando os discípulos fizessem algum milagre e ensinassem alguém, não fosse para seu benefício próprio. E ele fala com os discípulos: olha, curai os enfermos, pregai o evangelho, aleluia, levantai os que estão caídos, chorai com os que choram. Ele ensina os discípulos a profetizar, e ele fala: de graça recebei e de graça dai. Nenhuma sandália, se precisar, não pegue, se te der, não pegue. Ou seja, ele está falando, não é cobrado, porque isso é graça. Eu estou trazendo para vocês um reino da graça, aleluia. E estou falando, e tem muitos que estão recebendo o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e eles estão aproveitando dessa oportunidade de ter os dons e a sabedoria para poder cobrar, para poder agir. E eu quero dizer uma coisa para você: esses serão julgados por Deus, e Deus já está pesando a mão sobre eles, porque a Bíblia é bem clara quando ele fala que ele não faz nada em benefício próprio, e ele não quer que os homens também façam as coisas para seu próprio benefício, não, mas para beneficiar o necessitado. Jesus veio dar água àquele que tem sede, fome, comida àquele que tem fome, e ele não vem pedindo nada em troca. Pelo contrário, ele só pede que você o adore. Só isso, na beleza da sua santidade. Ele fala: se você quiser seguir a ele, largue a sua cruz e o siga. Ele não está falando assim: você é obrigado a me seguir. Ele está falando: você recebe de graça. Você recebe de graça, e de graça você dá também. E se você não quiser seguir, você fica em casa. Mas se você quiser seguir a ele, quiser viver na verdade dele, não é para seu benefício próprio. Não adianta você querer Jesus para poder ter dons espirituais, para poder curar pessoas, para poder cobrar por isso. Aleluia. Quem faz isso não é Jesus Cristo. Quem faz isso não é profeta do Senhor. Quem faz isso é mercenário. Mas só que você pode observar que aquele homem que era mágico, que quando viu Pedro curando, ele queria o mesmo poder e não foi dado para ele. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele queria esse poder para poder ter bênçãos financeiras. Jesus não veio querendo riqueza. Aleluia! Se você quer imitar Jesus, não pregue por valor de dinheiro. Aleluia! Não cure por valor de dinheiro. Aleluia! Não profetiza querendo algo em troca. Aleluia! Se você quer ser imitador de Cristo, de graça você recebeu, de graça você dá. Aleluia! Alacandarabachai.
Aleluias. Jesus, o último Adão, o primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão orientou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fossemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos perfeitamente redimidos. Olha só, para muitos, e talvez para vários pesquisadores, a humanidade é um fracasso. E se você parar para pensar, o plano de Deus para a humanidade era algo tão grande. E eu quero voltar contigo lá no Éden, para você entender o que aconteceu lá. Imagine você colocado num lugar perfeito, bonito, lindo, cheio de alimento para você, onde você não vai precisar trabalhar, é só desfrutar do que tem. E de repente, você querer pegar o que não é para pegar, e por essa razão você perder tudo que Deus colocou para você. Ali no Éden, nós podemos classificar que talvez a humanidade é um caso perdido. Por quê? Porque mesmo tendo tudo, eles preferem pegar o que não é para pegar. Mesmo tendo tudo, eles preferem fazer o que não é para fazer. Por quê? Não tem o autocontrole e a obediência a Deus. Aí eles perdem o direito que é dado. E aí você vira para mim e fala assim: por que Deus fez isso comigo? Eu tinha isso, eu tinha aquilo, perdi tudo. E às vezes você não parou para pensar que você fez o que não era para fazer, que você pegou o que não era para pegar, que aí você quer botar a culpa em Deus, a culpa às vezes está em você. Nesse fato, no Éden, talvez alguém fale, a humanidade é um caso perdido mesmo. Mas Jesus acreditou em você, mesmo quando alguém falou que você não tinha jeito. E Jesus acreditou em nós, mesmo quando alguém falou que a humanidade era um caso perdido. Jesus falou assim, aleluias, sou eu quem dou vida, aleluia, dou vida a quem está morto, sou eu que transformo. Então, Jesus está mostrando para você que não importa a situação, você tem jeito para Ele. Você tem um jeito para Ele. Ah, você pecou, perdeu o que tinha antes. Deus vai te dar algo novo, mas você precisa voltar atrás. Por que é diferente do Adão, do primeiro Adão para o último Adão? Porque o primeiro Adão era carne, era alma, era alma viva, né? Mas agora o último Adão é espírito vivificante. Ele está falando que o primeiro Adão é corpo, é carne, mas o último Adão é espírito. Ele está falando que você, em espírito, você pode ser transformado e nascer de novo da água e do espírito. Só que na carne você não pode nascer de novo. Então, ele tem uma oportunidade para você, através da pessoa de Jesus Cristo, que é um novo nascimento em espírito, onde você vai ter novo entendimento das coisas, onde você vai começar a se arrepender do pecado e começar a viver como nova criatura. Então, essa é uma oportunidade que Jesus está nos dando. Por isso que viver em Cristo é diferente do que viver para os homens. Por isso que o último Adão é diferente do primeiro Adão, porque talvez o primeiro Adão não tinha jeito.
não se arrependia do pecado, pecou, já era. Mas o último Adão tem jeito, ele acredita no homem até o último suspiro. Sabe o que é mais interessante? Às vezes nem você mais acredita em você. Você mesmo já declarou que você não tem jeito. Você mesmo já declarou que você não consegue. E enquanto você está aí, Jesus está acreditando em você. Enquanto você, aleluia, se arrepende, chora, Jesus está acreditando em você. Pode ser que amanhã você volte a praticar e no outro dia, Jesus está ainda acreditando em você. Talvez o seu pai não te aceita mais, a sua mãe não te aceita mais, os seus filhos, os seus colegas, mas Jesus ainda acredita em você. Talvez para você mesmo você é um caso perdido, mas Jesus acredita em você. E Ele está falando, você pode nascer de novo sim, da água e do Espírito. Jesus acredita em você. É interessante isso, né? Aleluia. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum, aleluia, dolo ou engano achava-se em Jesus. Ele era perfeitamente em todas as coisas, aleluia. E Ele quer te fazer também varão perfeito, mulher perfeita. Para isso Ele vai consertar os seus erros, fazer você se conscientizar dos seus erros e fazer com que você melhore a cada dia. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é nosso, aleluia, Ele é o nosso consumador, exemplo de todas as coisas, e por Ele ansiamos, quando do arrependimento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro o homem e verdadeiro Deus. Então preste atenção. Ei, olha para cá. Preste atenção numa coisa. Jesus quer fazer você chegar à estatura de varão perfeito. Jesus quer fazer você, mulher, chegar à estatura de mulher perfeita, na sua casa, no seu marido, no seu trabalho. Jesus quer você, homem, como exemplo da sua casa. Talvez até agora, para a humanidade, você foi motivo de vergonha, até para você mesmo. Mas Jesus quer fazer aonde teve vergonha, nascer dupla honra. Jesus quer fazer você nascer de novo da água do Espírito. Quem te viu caído na sarjeta, quem te viu, aleluias, e disse que não tem solução, Jesus quer fazer de você, aleluia, homem honrado. Quem te viu e te apontou vai ter que olhar para você como um novo olhar de admiração, porque Jesus manda dizer para você que se você crer nele, será transformado. Se você crer nele, ele vai te transformar. Ainda que você pecou, ainda que você matou, se prostituiu, se drogou, não importa. Jesus está mandando dizer para você, crer em mim, aleluia, e será salvo tu e tua casa. Ele está mandando dizer para você, se você quiser hoje, eu posso te transformar. Se você quiser hoje, eu posso te limpar. Se você quiser hoje, eu posso te dar nova vida. É só para quem crer em Cristo aí. Só para quem crer em Cristo, aleluia, dá um glória a Deus aí. Só para quem crer em Cristo, quem crê que Cristo pode te fazer nova criatura, quem crê que Cristo pode fazer a sua vida, aleluia, totalmente transformada. Talvez para sua casa, você foi ovelha negra da família, mas Jesus quer que você seja exemplo a partir de hoje. Só você que recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí, porque Jesus quer, aleluia, transformar a sua vida e fazer você ponto de referência para as outras pessoas, aleluia, o seu vizinho que te apontou, que te acusou, que talvez até denunciou
levou você para a polícia, vai ter que olhar para você e dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, aleluia, porque Jesus, aleluia, vai começar uma transformação completa na sua vida, para mostrar, aleluia, que o velho homem, o velho Adão não existe mais em você, mas que agora você é nova criatura em Cristo, e que em Cristo o homem perfeito vai te fazer também varão perfeito, aleluia, através do Espírito Santo. Entenda isso. Ou ele acredita ainda em você. Se você quer ser perfeito igual a Cristo, há uma oportunidade para você. Existe uma oportunidade para você. É onde você estiver agora, ele está aí pertinho, falando simplesmente: dobre os seus joelhos, estenda as suas mãos, aleluia, e fale comigo que eu estou pertinho, querendo te dar o meu reino, querendo te trazer o meu reino, querendo te mostrar a minha glória, querendo transformar a sua vida. Aonde você estiver aí, dobre os seus joelhos, estenda as suas mãos e começa a falar com ele, começa a dizer para ele aonde você está errando, e começa a falar com ele: eu quero sabedoria para administrar os meus erros, eu quero sabedoria para administrar a minha vida, eu quero sabedoria para ser nova criatura. Começa a clamar aí. Jesus está te visitando agora, Jesus está te visitando agora, Jesus está te visitando aonde você estiver, aleluia. Ele está colhendo as suas lágrimas, está começando a transformação de dentro para fora. Não adianta você passar aquela bela maquiagem, pentear bem o seu cabelo, mas não está bem consigo mesmo. Sabe por quê? Porque o teu espírito, a tua alma está ruim. Mas Jesus está falando assim: eu vou te transformar de dentro para fora. Quem te viu chorando vai ter que te ver sorrindo. E é hoje. A transformação começa hoje, o renovo começa hoje, o quebrantamento começa hoje. Jesus está transformando você de dentro para fora. Aleluias. Recebe Jesus aí na sua casa, na sua vida. Eu vou orar por você. Soberano e eterno Deus, perfeito, eterno, Senhor dos senhores, Rei dos reis, visita ela, visita ele agora, meu Deus, que reconhece que o Senhor é perfeito, que reconhece que a sua glória está no meio de nós, e que quer a sua glória para eles, que quer viver no seu reino, que quer uma transformação. Visita ele, visita ela, que quer viver como o Senhor viveu, meu Deus, que quer agora, Senhor, aleluia, uma transformação de vida, que quer alcançar, Senhor, a perfeição em algo, em alguma situação. Visita agora, Jesus, visita agora, Jesus. Aleluia, o Senhor, aleluia, que cura, liberta e transforma, sem querer nada em troca. Visita eles agora, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que querem agora experimentar qual boa, perfeita vontade agradável de Deus, coloca para eles agora, Senhor, qual é a sua vontade, ministra no coração deles a viver a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, sê com eles. Meu Deus, transforma, colhe as lágrimas, escreve o nome no livro da vida daqueles que estão aceitando a Ti agora, que estão querendo viver e pertencer a esse reino, meu Deus. Toma agora, Senhor, em nome de Jesus, os pedidos de Teus filhos, anota, Deus, agora, e dê vitória. Talvez eles não Te conhecem, meu Deus, como Daniel conheceu, eles não Te conhecem, Senhor, como Pedro e João conheceu, eles não Te conhecem, meu Pai, como Paulo conheceu. Talvez eles conhecem só de ouvir falar, mas, meu Deus, assim como Jó, eles vão conhecer agora, Senhor, de vivenciar na Sua presença. Eles vão Te conhecer, Senhor, por inteiro, por completo. Eles vão ter experiências contigo. Eu clamo agora, Senhor, que o Senhor venha ter experiências com eles, que o Senhor venha se transfigurar para eles, que o Senhor venha mostrar a sua glória para eles, Pai, em nome de Jesus. Ser com cada um dos Teus filhos que estão agora clamando por Ti, Deus, visita eles, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Logo mais nós vamos estar aqui
a partir das 19h30, com o homem de Deus, ministro da Casa do Senhor, evangelista Rosemiro, e você vai estar participando conosco. Hoje é culto da família e eu quero convidar você a reunir a sua família para estar cultuando conosco. E o evangelista Rosemiro e a cantora Carla vão estar hoje aqui ministrando sobre a sua vida. Pode se preparar, porque você vai receber algo grande nessa noite. Aleluias! O profeta do Senhor vai estar aqui, a profeta do Senhor vai estar aqui. Olha, e Deus tem uma bênção especial para a sua vida hoje à noite, tá? Pode se preparar, porque Deus vai entrar em ação, vai continuar fazendo através desse casal que é uma bênção. Homem de Deus, vai no monte, busca, Deus usa poderosamente, está se preparando no monte, orando, só para poder Deus usar para você. Aleluia, se preparando para ser canal de bênção para você. Então não perca hoje às 19h30, aleluia. Anote seu pedido de oração, já coloca lá na página, aleluia, coloca o nome das pessoas que você quer oração, nós vamos estar orando por eles. E ó, se prepare, porque Deus tem uma bênção especial para a sua vida nessa noite. Eu quero agradecer a você que participou desse estudo conosco, irmã Leila, irmã Zaida, irmã Vanessa e outros mais, se eu esquecer o nome, a nossa irmã Maria. Vou passar aí depois para tomar um café, irmã Maria, prepara aí, tá? Deus abençoe a sua família, irmão Ramon, Ingrid, né, e todos mais. Aonde chegar esse vídeo, porque vai ser compartilhado, com certeza os irmãos que estão assistindo vão estar compartilhando, para que a gente possa para que a palavra de Deus possa estar chegando na casa de alguém nesse momento e visitando pessoas que precisam conhecer Jesus. E você que é um discípulo do Senhor, você que já conheceu hoje a palavra do reino e quer fazer parte do reino, anunciador do reino, eu quero te convidar a estar compartilhando para que o reino de Deus possa chegar em mais lares, em mais famílias. E com isso, você que vai receber esse vídeo, Deus abençoe sua vida. Irmã Cleide, Deus abençoe sua vida poderosamente. Carol e todos mais, né? Deus abençoe, tá? Manda um abraço aí pro seu João. Aleluia. Essa semana foi aniversário de casamento do irmão João e da irmã Maria, né? Bênção pura. Deus abençoe poderosamente esse casal, que é bênção para nós, tá? Esse mês de maio, e eu quero aproveitar hoje, tá orando por você que fez aniversário também no mês de maio. Deus abençoe sua vida poderosamente, dê muitos anos de vida para você, tá? Não me convidou para o bolo, mas eu vou estar orando por você, porque as bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua vida. Amém? Meu Pai, muito obrigado por tudo, por esse estudo, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Visita agora, Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir futuramente através dessa live. Meu Deus, aqueles que fizeram aniversário esse mês, aniversário de casamento, meu Pai, abençoe eles poderosamente, Senhor, que eles possam ser sempre abundantes na sua presença. Repreende tudo que não provém de ti, repreende todo o mal, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa. Em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado, Pai, cheio da tua graça, da tua unção, do teu poder. Meu Deus, nos dê um culto abençoado. Use poderosamente a tua serva cantora Carla Moreira. Use poderosamente, Senhor, o seu servo evangelista Rosemiro sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando, Senhor, os ministérios dessa igreja e todos os ministros e todos os membros que estão em quarentena, Pai. Visita eles poderosamente, Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos
que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre, todos recebam aí na sua casa. Amém. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor.